E adivinha quem voltou no vídeo de hoje? Aquele quadro de maior sucesso aqui no canal, quadro Analise-me. Mas o que é esse quadro? Esse quadro vai testar aí o seu conhecimento com relação à função sintática. Eu vou colocar frases aqui e eu quero que você faça a análise sintática da frase toda, da frase completa. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia. E hoje nós vamos falar daquilo que eu mais amo, tá? A análise sintática. Se você tem dúvida com relação a esse tema, olha só, aqui embaixo tem na descrição a playlist do Analise-me, tá? São mais de 70 frases com questões de concurso, então dá para você treinar bastante, tá? Hoje eu quero saber se você vai conseguir resolver comigo essas 3 frases. Tem que fazer a análise da frase toda, tá? Então, bora lá testar o seu conhecimento. A frase de número 1 vai falar o seguinte: durante aí o período escolar, a entrega dos trabalhos era muito importante. Bom, eu gosto de começar a análise sintática para não ter erro, mas isso aqui é uma forma de você fazer a análise sintática. Bom, eu gosto de começar sempre pelos adjuntos adverbiais, fica mais fácil e eu já elimino muitas coisas. Quando eu estou olhando essa estrutura, eu sei que durante o período escolar é um adjunto adverbial. Não tem necessidade de você querer classificar que tipo de adjunto tem aqui, mas se você quiser, tudo bem, tá? Olhando ainda essa estrutura, eu vou continuar procurando aí os adjuntos adverbiais e eu encontro um outro aqui, ó, muito, tá? Então isso aqui também é um adjunto adverbial. Agora não tem mais nenhum adjunto adverbial. Então eu vou para o passo 2, que é o que você que acompanha o canal já sabe, que é procurar aí os predicativos, tá? Predicativo, basicamente, vai ser uma qualidade ou uma característica, tá? Então, quando você olha essa estrutura, a entrega dos trabalhos era muito importante, a gente descobre que importante aqui é um predicativo, é uma palavra que serve aí de qualidade ou característica, tá? E aí a gente pode ter o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, preste atenção. Quando eu vejo muito importante aqui, eu sei que importante tem a ver com a entrega. E olhando essa estrutura, eu já sei, olha só, que entrega dos trabalhos aqui é o meu sujeito, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou circular o verbo, tá? Depois do passo 2, circulo o verbo e faço aquela perguntinha, né? O que era muito importante? A entrega aí dos trabalhos. A entrega dos trabalhos é o meu sujeito simples, porque tem apenas um núcleo importante que é entrega, tá? Bom, pensando nisso, eu já sei então que importante é uma qualidade ou característica aí do sujeito, então vai ser o meu predicativo do sujeito. Automaticamente eu percebo que esse verbo aqui, o verbo era, ele aqui é um verbo de ligação. Então tá tudo completo. Mas eu quero saber, por exemplo, qual é a função sintática desse termo grifado aqui. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque aqui eu tenho um termo preposicionado, tá? Dos trabalhadores. Pensando nisso, dos trabalhadores, tá? Ele vem aqui dando uma característica, completando aí a entrega. E geralmente a gente confunde termos preposicionados, tá? Ligados a substantivos aí com adjunto adnominal ou complemento nominal. E como você vai saber para identificar essa diferença? Você precisa ver a ideia do termo preposicionado. Se ele tiver uma ideia ativa, vai ser adjunto adnominal. Se ele tiver uma ideia passiva, ele tem a ideia de receber aquela ação, ele vai ser complemento nominal. A entrega dos trabalhos, os trabalhos que serão entregues, né? Então, se ele tem uma ideia passiva, dos trabalhos aqui vai ser aí um complemento nominal. Agora, se você ainda ficou com alguma dúvida, quer mais dicas para não confundir adjunto adnominal e complemento nominal, eu vou deixar aqui na descrição para vocês uma aula completa com relação a esse tema, tá? Assim que acabar essa aula,
vai aqui embaixo na descrição nas aulas complementares, tá? Bora então analisar a frase de número 2, fazendo aquele passo a passo que você já aprendeu, tá? Bom, a audição aqui deixou a cantora preocupada. Vamos analisar esses termos aqui, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou procurar são os meus adjuntos aí adverbiais. A audição deixou a cantora preocupada. Aqui não tem nenhuma, ou nenhum, né, na verdade, adjunto adverbial. E aí eu vou para o segundo passo, que é procurar palavras aí que possam ser ou servir de característica ou qualidade. Bom, eu tenho aqui a palavra preocupada, tá? Então eu sei que isso aqui é um predicativo. Lembrando que tem predicativo do sujeito e também predicativo aí do objeto. Logo em seguida, eu vou fazer o quê? Circular o verbo, tá? E ver se o sujeito está expresso ali. Bom, faço a perguntinha para ele. O que deixou a cantora preocupada? Aqui a gente sabe que é a audição. Então, a audição é o meu sujeito simples. Então, aqui ficou bem tranquilo, tá? Agora, eu tenho que pensar o seguinte. Preocupada é uma característica da audição ou alguma característica aí da cantora, tá? Bom, o que acontece é o seguinte, é uma característica da cantora. Então, esse preocupada é um predicativo do objeto. Então, agora eu vou analisar a transitividade do verbo. Aqui no caso, quem deixa alguma coisa. Nesse caso, deixou alguém, né? No sentido de deixar aqui, não de deixar de largar, tá? Mas deixou alguma coisa. Deixar, então, é um verbo transitivo direto e a cantora, tá? Aqui no caso, vai ser o meu objeto direto, que no caso vai completar o verbo deixar, que é classificado, neste caso, como verbo transitivo direto, tá? Então, ficou bem fácil de você analisar essas duas frases. Mas cuidado com a número 3, porque ela tem uma pegadinha e eu tenho um macete para você não cair nessa pegadinha, tá? Falei pegadinha 2 vezes para você não esquecer. A frase de número 3, você precisa tomar cuidado e você vai entender aqui a diferença entre 2 termos, tá? E é claro que eu vou trazer um macete para você não confundir mais, tá? Olha só, a primeira coisa que eu faço aqui na frase de número 3, quando eu falo a cantora atingiu uma nota alta, eu vou procurar aqui os adjuntos adverbiais e não existe, tá? Logo em seguida, eu vou procurar os predicativos, tá? Quando eu grifo a palavra alta, isso aqui é uma qualidade, é uma característica, então talvez, muito cuidado, talvez isso seja o meu predicativo, tá? E depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou circular o meu verbo, tá? E observar aqui dentro da estrutura se o sujeito está expresso. Bom, está expresso, ó, a cantora. Então, a cantora é o meu sujeito simples, tá? Então, beleza. E aí, eu tenho o seguinte, atingiu uma nota alta. Quem atinge, atinge alguma coisa. O verbo atingir, ele é um verbo transitivo direto. Atingiu o quê? Aqui no caso, galera, muito cuidado. Atingiu o quê? Uma nota alta. Tudo isso aqui é meu objeto direto. E atenção, e agora vem o macete, alta nesse caso aqui não vai ser conhecida como predicativo do objeto, tá? E sim como um adjunto adnominal, tá? Mas como eu faço para não confundir, por exemplo, um predicativo do objeto com adjunto adnominal? Pega essa dica agora. Na verdade, o que você vai fazer para não confundir um predicativo do objeto com um adjunto adnominal é passar aquela frase que você está encontrando ali para a voz passiva. Se aquele adjetivo ficar bem do ladinho do nome, ele vai ser um adjunto adnominal. E se isso não acontecer, se você passar esse verbo para a voz passiva e esse adjetivo ficar distante, então não vai ser adjunto adnominal e vai ser sim um predicativo. Bora testar isso? Vou pegar a frase de número 3 e passar para a voz passiva, tá? Olha só. Uma nota alta, tá?
foi atingida pela cantora. Então, quando você passa a cantora atingir uma nota para a voz passiva, uma nota alta, repare que alta continua aí do lado do substantivo. Então, se continua do lado do substantivo, nós temos um adjunto adnominal e não um predicativo. Vou fazer de novo. Uma nota alta foi atingida pela cantora. Se você testar isso na número 2, isso não acontece. Olha só, a cantora preocupada foi deixada pela audição. Aqui fica meio esquisito e você não consegue transformar essa frase de um jeito que preocupada fique de forma perfeita nessa oração. Então, quando essa confusão acontece, quando você passa para a voz passiva e não consegue deixar a frase clara, esse adjetivo ali perfeito, dentro da oração, vai ser um predicativo. Então, muito cuidado para você não confundir predicativo do objeto, mais especificamente é o que eu trouxe nesse vídeo, com o adjunto adnominal. Será que você sabia dessa dica com relação ao predicativo do objeto e do adjunto adnominal? Olha só, eu tenho uma novidade para vocês. Novidade não, porque eu falo isso em todo o vídeo. Aqui na descrição tem outra aula completa aí com relação a outros termos que causam confusão dentro da sintaxe. Complemento nominal, adjunto adnominal, perfeito? Tipos de sujeito que podem confundir aí você, estudante, do outro lado. E também mais vídeos com relação à voz passiva, tá? Voz ativa. E também, é claro, um outro vídeo que eu já fiz, então é para você assistir sim aulas complementares aqui do canal, com relação ao adjunto adnominal e o predicativo, tá? Então agora você vai assistir esses vídeos que estão aqui na descrição e lembre-se, é claro, da playlist Analise-me com mais de 70 frases para você treinar. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, um beijo e até a próxima.